Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que isso significa? Qual o segredo por trás dessa declaração de Jesus? O texto que vamos explorar, ele fica mais claro para os dias de hoje se entendermos chamado como convidado. Este seria o termo utilizado nos nossos dias. Hoje você não chama alguém para o seu casamento, você convida. Em Mateus 22, Jesus conta uma parábola sobre um rei que convida pessoas para as bodas, a festa de casamento do seu filho. Porém, os convidados rejeitam o convite de forma grotesca. Após se vingar de alguns, ele manda convidar todos os que estão pelo caminho. Tempos depois, ao andar pela festa, encontra alguém que não está vestido adequadamente e manda que ele seja expulso. Jesus termina com uma declaração forte e contundente, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Olá pessoal, aqui Carlos Lima mais uma vez, do canal Redescobrindo a Verdade. E hoje nós vamos falar sobre uma parábola em que no final Jesus faz esta afirmação. Se entendermos a declaração final de Jesus, entenderemos a parábola como um todo. O que ele quis dizer com esta afirmação? A palavra chamado está presente em toda a parábola, lembrando que parábola nada mais é do que uma pequena história que é contada com o intuito de passar uma lição. O texto em grego diz que os servos chamam aqueles que foram convidados para as bodas. Está em Mateus 22, 3. Os judeus são os primeiros que receberam o convite, porém recusaram o chamado por diversos motivos. Eles esperavam o Messias, o Salvador de Israel, como se fosse um rei poderoso que livraria Israel dos dominadores romanos e restauraria a glória ao reino. Jesus veio como um homem simples que pretendia livrá-los da maldição do pecado. Eles não compreenderam e, consequentemente, não o receberam. Os servos, então, são ordenados a chamar os gentios, já que os convidados originais se mostraram indignos quando recusaram o chamado, fazendo pouco caso do rei. Olhando o contexto da história, podemos entender melhor a natureza dessa parábola. O chamado nada mais é do que a convocação ou o convite de Deus feito por meio dos seus servos, que são os profetas no Antigo Testamento e os ministros de Deus que pregam o Evangelho em todo o mundo agora no Novo Testamento. Esse chamado convida os ouvintes a se arrependerem e a crer nas boas novas que os servos estão proclamando. É possível recusar, como muitos judeus fizeram? A parábola deixa claro que sim. Jesus ensina que aqueles que recusaram o chamado são culpados por recusá-lo. A palavra de Deus diz que Deus não terá por inocente aquele que pisar o sangue do seu filho. No texto em si, ele fala do chamado feito aos judeus, que eram o povo escolhido, e pela rejeição deles, o chamado se estendeu aos gentios, que eram os povos em todo o mundo que não tinham uma aliança com o Senhor. Eu creio que podemos aplicar os elementos da parábola aos dias atuais, visto que o princípio do chamado ainda é o mesmo. Deus ainda chama os perdidos, usando os servos por meio do Espírito Santo. Fica uma pergunta: é possível responder ao chamado e ainda assim não ser salvo? A parábola mostra que sim. O homem sem a veste nupcial na festa, no capítulo 22, 12, respondeu ao convite e entrou na festa, mas a falta de vestimenta adequada fez com que ele fosse declarado indigno de estar naquele lugar. Foi banido de forma dura. Afinal, o rei convidou todos os que estavam pelo caminho, e isto leva a crer que ele ofereceu todas as condições para que as pessoas participassem da festa. O homem sem a vestimenta provavelmente não se empenhou em cumprir as exigências. Foi negligente e a sua punição foi justificada. Qual seria então a veste nupcial? Provavelmente Jesus se refere ao dom da salvação oferecido gratuitamente através da pregação do Evangelho. Somente aqueles que receberem essa dádiva estarão assentados no banquete de casamento do Cordeiro na consumação dos séculos. Estamos falando de uma grande festa celebrando a união de Cristo com a sua igreja, que representa os salvos em todo o mundo. A vestimenta, ela representa a sua vida diante de Deus, o selo do Espírito Santo em seu coração e o novo nascimento, completamente visível aos olhos do Senhor.
Quando ele olha para nós, ele vê se recebemos o chamado e nos adequamos a esse chamado ou não. Você pode ter atendido ao chamado, sem, no entanto, ter se adequado às exigências que são necessárias para fazer parte do reino de Deus. Quem são os chamados e quem são os escolhidos? Primeiro é preciso entender que nós temos um chamado, um convite. Então, aqueles que respondem ao chamado de forma sincera e recebem a Cristo pela fé, Jesus os chama de escolhidos. A palavra grega ela pode ser traduzida como escolhidos ou eleitos. Estes são todos aqueles que o Pai escolheu em Cristo desde antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis perante Ele, conforme Efésios 1:4. Somente esses escolhidos constituirão a comitiva dos redimidos das bodas do Cordeiro. Precisamos entender que o Novo Testamento, em outros lugares, une o chamado e a eleição, ou seja, dá a entender que os filhos de Deus são os eleitos porque atenderam ao chamado. Ver 2 Timóteo 1:9 e Romanos 8:30. Vemos, porém, que na festa existia alguém que atendeu ao chamado, mas não pôde permanecer por estar com vestimenta inadequada. A resposta a essa questão está em uma distinção que é necessário ser feita para entender o modo como os escritores bíblicos se referem a esse chamado. Nessa parábola, Jesus fala de chamar em um sentido externo. É a convocação ou o convite de Deus através da mensagem do Evangelho. Esse chamado convida homens e mulheres a virem a Cristo por meio do arrependimento e da fé. Ele está sendo feito a todas as pessoas por todos os meios disponíveis, através dos servos de Deus guiados pelo Espírito Santo. Em outros lugares, os escritores bíblicos falam de chamar em um sentido interno, mais pessoal e mais íntimo. Por exemplo, Paulo fala desse chamado interno em 1 Coríntios 1:24. Esse chamado interno é a obra salvadora e eficaz do Espírito de Cristo, em conjunto com o chamado exterior do Evangelho, que é a voz de Cristo ecoando em todo o mundo por meio dos seus servos. Esse chamado funciona pelo poder do Espírito de Deus, converte o pecador de seu pecado e o leva à obediência do Evangelho. O chamado externo é para todas as pessoas, mas somente os eleitos recebem e atendem o chamado de Deus na sua plenitude, tanto o externo quanto o interno. Para eles o Evangelho é de fato o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Está lá em Romanos 1:16. O que isso nos ensina? Quais são as principais lições que Jesus tem para nós ao dizer que muitos são chamados, mas poucos escolhidos? Primeiro, precisamos entender que não é uma coisa pequena recusar o chamado de Deus através de seus mensageiros. No dia do julgamento, Deus irá responsabilizar aqueles que recusaram essa convocação. Em segundo lugar, Jesus quer que percebamos que há uma maneira mais sutil de recusar a convocação. É possível viver uma vida cristã de aparência, onde aparentemente a pessoa atendeu ao chamado, porém seu coração continua corrompido. Pode-se responder da boca para fora ao chamado externo, mas nunca abraçar verdadeiramente a Jesus e nem o tipo de vida que é oferecido por ele. Esta recusa interior, mesmo que exteriormente pareça que a pessoa atendeu ao chamado, nos colocará debaixo do julgamento de Deus. Existe uma boa e uma má notícia. A má notícia é que não temos poder em nós mesmos para mudar os nossos corações. Por outro lado, a boa notícia é que Deus se agrada em mudar os corações rebeldes pelo poder do seu Espírito Santo. Se respondermos ao chamado externo, demonstrando fé e arrependimento, já existe uma ação do Espírito de Deus em nossos corações. Porém, essa ação deve continuar, produzindo uma mudança de mente, transformando o coração e regenerando nosso espírito, produzindo o que é chamado de novo nascimento por Jesus. O nascer da água, que representa a purificação, e o nascer do Espírito, que representa a regeneração e o novo nascimento. A salvação é uma obra realizada pelo Espírito mediante a fé, que abre espaço para o novo nascimento, que é um processo que pode variar de acordo com o trabalhar de Deus no coração e na mente de cada um dos seus filhos. A salvação e a eleição ou escolha se dá mediante a graça de Deus.
não porque tivemos méritos suficientes para mudar alguma coisa na condição que herdamos desde o jardim do Éden. Deus em Cristo fez tudo o que era necessário para viabilizar a nossa salvação. Nosso dever é crer e permitir a obra transformadora do Espírito Santo. Essa verdade é inquietante, mas Jesus nos inquieta por um bom motivo. Ele quer que encontremos a salvação e a vida eterna somente nele, somente pela sua graça e através do seu amor derramado em nossos corações pelo Espírito que ele nos deu. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, 8 a 10. Este texto pode parecer um pouco contraditório, porque Paulo afirma que somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de nós mesmos, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas ele afirma depois que nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras. Paulo está querendo dizer que nós não somos salvos porque praticamos boas obras, mas pelo contrário, nós fomos salvos. O amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito que ele nos deu e por isso nós praticamos boas obras. As boas obras são a consequência de uma vida cheia do Espírito Santo. Somente em Cristo podemos encontrar um fundamento eterno e inabalável. A salvação proporcionada pelo próprio Deus, através da morte de Jesus na cruz. O meu desejo é que você permita o trabalhar do Espírito de Deus em sua vida e se torne um eleito ou escolhido para estar para sempre com Jesus e herdar a vida eterna que Ele nos preparou desde a fundação do mundo. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos para ajudar que essa mensagem chegue a mais pessoas. Um abraço e, se o Senhor permitir, até um próximo vídeo.